Fala galera, aqui é Chaper. E seguinte, a gente vai falar um pouco aqui sobre a questão do salário mínimo. O salário mínimo, existe uma, uma prévia ou uma estimativa de que o salário mínimo ideal para o brasileiro deveria ser R$ 5.000, entre 5 a 6 mil reais. Só que, sabe uma coisa que o pessoal não entende? É o seguinte. É muito polêmico isso que eu vou falar, mas é algo muito sério e importante. O salário mínimo, na verdade, ele prejudica o país. A maior funcionalidade do salário mínimo é criar inflação, ou seja, criar um aumento de preço ao longo dos anos. Basicamente, o salário mínimo ele foi criado para que as pessoas pobres e até mesmo mais ignorantes têm uma sensação de que elas estão ficando mais ricas, sendo que, na verdade, é o oposto, elas estão ficando cada vez mais pobres. Se você pegar, por exemplo, em 2000, o salário mínimo lá era mais ou menos uns R$ 300, né? E se você pegasse R$ 100, você ia na feira, no mercado, e você trazia de 1 a 2 carrinhos tranquilamente lotados. Com R$ 100, você trazia 2 carrinhos de compra lotado. Ou seja, você recebia R$ 300. Um terço do salário mínimo, você lotava o carrinho. Vamos usar essa lógica. Então aqui, se você pegar um terço aqui do salário mínimo, dá uma média de uns R$ 400, né? Se você pegar R$ 400, você vai encher de 1 a 2 carrinhos no mercado? Por quê? Porque o poder de compra vem diminuindo. Ué, mas o salário mínimo tá R$ 1.300. Aqui você deveria comprar 10 carrinhos, né? Encher 10 carrinhos tranquilamente. Porque o poder de compra vai acabando conforme vai passando o tempo. Basicamente é o seguinte. Imagina só, você é um empresário, você tem que pagar R$ 1.000 para 4 funcionários. Sendo que no ano que vem as suas vendas estão a mesma, o aluguel aumentou um pouquinho, só que o sindicato vem na sua porta e fala, então, agora você não vai ter que pagar R$ 1.000, você vai ter que pagar R$ 1.200. Sabe o que você vai fazer? Se você vende 10 produtos por mês e você vai continuar vendendo os 10 produtos por mês, você vai ter que aumentar o valor dos produtos. Por quê? Por causa do aumento do salário mínimo. Ou seja, os 10 produtos que você vendia num preço tal, vai a cada ano aumentando o preço. E às vezes você não está vendendo mais 10, você está vendendo 9. Você está vendendo mais caro o produto, está vendendo 9 produtos. Por quê? A cada ano o preço das coisas vai aumentando. Só que o que acontece? Por causa do salário mínimo, você tem que aumentar o preço das coisas. Se o salário mínimo fosse R$ 0, praticamente nós teríamos o mesmo preço das coisas por muitos e muitos anos. Isso porque, claro, eu sei disso, eu estou ignorando a questão do gasto político, o gasto do nosso governo, que é assim, uma coisa abissal, e eu não estou nem colocando isso em pauta aqui, eu só estou falando do salário mínimo, tá? Vamos se concentrar só no salário mínimo. Se o nosso salário mínimo fosse R$ 0, a gente teria o mesmo preço. Aí alguém pode falar assim, ah não, mas Chaper, você está falando que então as pessoas deveriam receber R$ 0? Não, obviamente que não, porque o salário ele não existe por causa do salário mínimo. Entendeu? É que dá a impressão quando você fala assim ah não, então quer dizer que se não fosse o salário mínimo as pessoas não teriam salário? Negativo, as pessoas teriam salário, né? Por exemplo, você vai no cortar o cabelo, não existe salário mínimo, um salário mínimo para os cabeleireiros. Não existe. Eles determinam lá o valor do corte deles. E você corta ou não. Mas não existe um sindicato que vem e determina que o valor do corte mínimo tem que ser esse. Não existe isso. Entendeu? E como que seria o aumento do salário das pessoas, já que o salário mínimo não existiria? Simples, por uma própria concorrência.
a concorrência iria fazer o aumento do salário de um funcionário. Isso poderia ser externo ou interno de uma empresa. Por exemplo, digamos que você é dono de uma rede do McDonald's lá. E aí você tem uma unidade lá na Avenida Paulista. Tá? Vamos ficar aqui com números fechados. E aí digamos que você tem lá 10 funcionários e para cada um deles você paga R$1.000, certo? Você paga R$1.000 para eles e ali na Avenida Paulista é praticamente um dinheiro garantido, né? Então, independente se você fizer muito ou pouco esforço, vai sempre ter gente entrando, vai sempre ter gente comprando McDonald's e tudo mais. E você tá bonito ali, porque você é um gerente, você é o dono ali da unidade e tudo mais. E aí, digamos que tem um outro cara que ele comprou uma outra unidade do McDonald's, só que é lá no interior de São Paulo, ou numa parte mais afastada de São Paulo, não tão centralizado. Mas o que acontece? Ele tem dificuldades de levar funcionários para lá, porque o salário lá vai ser R$1.000 também, só que ele não consegue chamar nenhum funcionário para ficar lá na unidade dele, e a unidade dele até que tem bastante pessoas assim que vão comprando e tudo mais, só que ele não tem tantos funcionários, aí acaba aumentando a demanda, e acaba gerando uma situação de pedidos atrasados e tudo mais, tudo que ele não quer, e ele precisa de mais funcionários. A pergunta é, como é que ele vai ter mais funcionários? Simples, ele faz uma proposta internamente nos McDonald's com um valor maior. Ou seja, um balconista na Avenida Paulista recebe R$1.000. Aí esse cara fala assim, ó, internamente isso. Ó, estamos fazendo aqui um processo seletivo para o cara fazer fazer o hambúrguer lá e a gente vai pagar R$1.200, R$1.300. Só que é lá na unidade que é um pouco mais afastada. Olha só que interessante. Então, as outras pessoas do McDonald's vão olhar para essa oportunidade e alguém vai falar assim, pô, peraí, eu vou ganhar mais para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. A diferença é que eu vou me deslocar para outro local. Então, ou seja, internamente o McDonald's ele fez um aumento de salário mínimo, de salário, né, dos funcionários, sem precisar que o sindicato falou, oh, então vocês precisam aumentar o salário porque os trabalhadores, não tem trabalhadores, entendeu? Existe uma demanda, existe uma necessidade e quando você tem poucos trabalhadores, as empresas elas tendem a disputar os funcionários e a melhor maneira, em uma maneira saudável de fazer isso é você pagando a mais. Ou seja, você vê que não precisa do governo estar entrando na disputa entre você e o seu chefe, porque você não é um retardado mental. Você é uma pessoa muito inteligente e capaz de negociar por si só. Se você for maior de idade e não tiver nenhum problema de cabeça assim, você será uma pessoa capaz de decidir por você. E se você achar injusto, você pode sair e ir para outra unidade do McDonald's, entendeu? E às vezes o cara do Burger King vê o cara do McDonald's e falou, você tá indo lá por 1.300, eu te dou 1.400, eu te dou 1.300 e mais uns benefícios, entendeu? E isso faz com que naturalmente o salário dos funcionários aumentem. Então, esse é um dos motivos que o salário mínimo ele é maléfico para as pessoas, para a população em si, porque ele obrigatoriamente faz com que o preço das coisas aumentem sem que a empresa venda mais, os gastos diminuam, não, simplesmente a cada ano a empresa ela já tem que contar que a cada vez que o ano passa, quando dá dia 1 de janeiro, ela já tem que pensar que ela vai ter que aumentar o preço dos produtos só porque, basicamente, ela tem que aumentar o salário mínimo. Basicamente isso. Assim, é prejudicial o salário mínimo, apesar de dessa ilusão de que, nossa, meu salário mínimo... Porque assim, se for pra gente brincar, vamos brincar, digamos que eu seja o presidente do Brasil, eu tenha total controle do salário mínimo. Então eu vou falar assim pra vocês. É salário mínimo a mais que vocês querem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou estalar o dedo e todo mundo vai
tem um salário mínimo de R$ 1 milhão. E aí, ó, instalei. Sabe o que aconteceu? A gente acabou de entrar para a era do cruzeiro, do cruzado, onde todo mundo era milionário, porque não é isso que vocês queriam. Todo mundo é milionário, só que aí você vai lá no mercado, você não vai comprar um arroz por R$ 20. Você vai comprar um arroz por R$ 50 mil. Você vai comprar um feijão por R$ 35 mil. Vocês entendem? Se você não agrega valor para o salário em si, a moeda ela começa a ficar escassa. Em Angola é assim, em Angola é todo mundo milionário. Só que o valor da moeda é zero, entendeu? Então assim, nós precisamos tomar muito cuidado com essa paixão que o brasileiro tem de salário mínimo. Esquece isso. O salário mínimo, ele só destrói o país. Ele só destrói a economia. A gente está a cada ano tendo um maior salário mínimo e tendo um menor poder de compra, tá bom? Não se esqueça disso. Se inscreve no canal, dá um like e comenta sobre o que você achou. Não importa se você gostou ou não, se você concordou ou não com a minha opinião. Coloca aí que é muito bom pra gente dividir opiniões, tá? Valeu e é isso.